Dizer que é com muita honra que estou aqui hoje em Machico a encerrar esta Universidade de Verão da JP, que começa a ser uma tradição do calendário do partido e da JP aqui na Madeira. Começo com alguma ironia por dizer que a JP não deve querer que eu fale muito tempo, porque, de contrário, não me punha a falar em cima da hora de jantar e, como se sabe, conversa não enche barriga. Mas, de qualquer forma, prometo ser breve dentro daquilo que é possível num discurso de encerramento de uma iniciativa ao qual o partido aderiu desde a primeira hora e eu particularmente gostava de felicitar a JP e a sua Comissão Política por esta organização. Esta Universidade de Verão, pelo painel de oradores, por se ter também aberto a dirigentes e deputados de outros partidos, representa uma certa forma de estar na política na Madeira e de fazer política na Madeira que contrasta claramente com outras organizações de juventude e com outros partidos. E, portanto, este era o primeiro ponto que eu gostaria de frisar, era esta forma de fazer política da juventude popular e esta forma de estar na política, porque cada vez vai ser mais necessário na Madeira ter uma nova política. É verdade que a política está claramente desacreditada, também na nossa região. O CDS não contribuiu para esse peditório, mas o CDS tem a responsabilidade de contrariar essa descrença que as populações e os cidadãos têm na política, sendo fator e promovendo uma nova política na Madeira, onde a transparência e a verdade sejam as palavras de ordem. Queria também felicitar a JP pelos temas escolhidos, o emprego, a formação e o voluntariado, são temas da atualidade, particularmente a questão do emprego com as escandalosas taxas que nós temos, em particular do desemprego jovem. A propósito da presença aqui de deputadas do PSD e do Partido Socialista, espero que as intervenções tenham sido positivas, mas espero que não tenham aprendido tudo, porque há uma parte deles que é negativa, designadamente quando gastam o dinheiro que é dos outros, não é? E, portanto, espero que essa parte nunca aprendam com o PS e com o PSD. Minhas caras amigas e meus caros amigos, encerrar esta Universidade de Verão é também falar da atualidade política, em particular da atualidade política regional. Nós assistimos desde há 2 meses esta parte, a um espetáculo deprimente e lamentável na política regional que está a ser protagonizada pelos 5 candidatos à liderança do PSD. Parece que é uma competição entre os 5 candidatos à liderança do PSD a ver qual deles esconde melhor o seu passado. Eles não viram, não ouviram e parece que nunca estiveram lá no PSD. Uma espécie de operação de branqueamento histórico dos seus próprios percursos políticos. E isto tem que ser denunciado perante os madeirenses. Não tarda muito e o Dr. Cunha e Silva já não saberá o que são as sociedades de desenvolvimento, que puseram a Madeira na penúria. O Dr. Sérgio Marques esquecerá que trabalhou na política de transportes marítimos que foi delineada para a Madeira. O Dr. Miguel de Sousa dirá que nunca foi vice-presidente do Governo e vice-presidente da Assembleia Legislativa, nem aprovou os orçamentos regionais. O Dr. Manuel António, porventura, dirá que nunca teve nada a ver com a fábrica das moscas ou com as lagoas que estão vazias. E o Dr. Miguel Albuquerque, com certeza, já não sabe onde fica a cota 500 que ele ajudou a projetar conjuntamente com o Presidente do Governo e líder do PSD. Chegámos a este ponto. Da forma que isto vai, até dezembro, ainda dirão que sempre estiveram contra o Dr. Alberto João Jardim e que nunca conheceram o Sr. Jaime Ramos. Quem for a ver, ainda dirão
que não são os culpados pelo Estado a conduzir a Madeira e que, se calhar, a oposição, as oposições, é que devem ser culpabilizadas pelo Estado a que isto chegou. A verdade é esta. Onde estavam estes 5 candidatos do PSD quando o Dr. Alberto João Jardim pediu o resgate à República em setembro de 2011? Estavam ao lado dele, em campanha eleitoral, a pedir uma maioria absoluta para o PSD e para o Dr. Alberto João Jardim. E onde estavam estes 5 candidatos quando, em janeiro de 2012, já com a maioria absoluta no bolso, o Dr. Alberto João Jardim assinou com a República o plano de ajustamento económico e financeiro que asfixiou a economia da região e está a ter gravíssimas repercussões sociais? Estavam ao lado do Dr. Alberto João Jardim. E, portanto, minhas caras amigas e meus caros amigos, não há um PSD bom e um PSD mau. Há um só PSD, da qual sempre fizeram e fazem parte os 5 candidatos à liderança do PSD. Eu hoje li uma entrevista de um dos candidatos, o Dr. Miguel de Sousa, a dizer que nos últimos 10 anos este governo regional tinha abrasado, ele dizia gasto, eu prefiro dizer abrasado, 15 mil milhões de euros em 10 anos. Mas então onde é que estava o Dr. Miguel de Sousa, que não denunciou isso aos madeirenses e que só agora, como candidato ao PSD, vem dizer aquilo que o CDS diz há 10 anos esta parte? Onde estava o Dr. Miguel de Sousa? O CDS sempre denunciou o endividamento excessivo da Madeira. Os 5 candidatos do PSD sempre ignoraram essa loucura do endividamento fácil da região autónoma da Madeira. Mas, para além desta operação de branqueamento histórico, para além da tentativa de fazer esquecer as suas responsabilidades no PSD, no Governo e no Parlamento Regional, os 5 candidatos à liderança do PSD ainda se dão ao luxo de plagiar aquelas que sempre foram as propostas, as ideias e as soluções apresentadas pelo CDS. 2 exemplos. A construção do novo hospital. Agora todos já concordam com a construção do novo hospital. Mas quando o CDS esteve sozinho nas eleições regionais de 2011, ninguém nos acompanhou na defesa da construção do novo hospital por módulos na Madeira. Estivemos sozinhos nas eleições regionais de 2011 a defender que a Madeira deveria ter um novo hospital. Na altura não ouvimos nenhum dos 5 candidatos à liderança do PSD fazer esta proposta ou apresentar esta ideia. E sobre as ligações marítimas, que agora qualquer um deles tanto fala, onde estavam eles? Quando o Armas deixou a Madeira, onde é que estavam os 5 candidatos à liderança do PSD que não chamaram a atenção do seu governo para a necessidade de manter uma ligação marítima entre o Funchal e o continente? Não estavam. Agora aparecem a fazer aquelas que sempre foram propostas do CDS. Mas este espetáculo deprimente, deplorável e lamentável dos 5 candidatos à liderança do PSD de fazerem branqueamento histórico e de plagiarem propostas que são do CDS é grave, mas mais grave é termos um governo regional completamente paralisado e transformado numa comissão eleitoral de organização das diretas do PSD. Neste momento, nós não temos um governo na Madeira, temos uma comissão organizadora das diretas do PSD, porque 2 dos candidatos são governantes e os outros trabalham para que um deles possa chegar à liderança do PSD. E isso está a paralisar a governação e a administração pública na região autónoma da Madeira, com as consequências que isso tem para a população da Madeira e do Porto Santo. Só há, nas palavras, alguma atividade por parte deste Governo Regional. É na tentativa, também o Governo Regional, de branquear o seu passado, designadamente em termos de gestão financeira. Ontem ficámos a saber
pela boca do Sr. Secretário das Finanças, que afinal a Madeira só deve 4.000 milhões de euros. Querem ver que eles andam outra vez a esconder a dívida da Madeira? Tal como em 2011. Não é verdade, meus amigos. Não acreditem no que disse o Secretário das Finanças. A dívida da Madeira atinge 7.000 milhões de euros. O que acontece é que, por critérios que são realmente internacionais, a medida da dívida, porque afasta parte da dívida comercial e outros encargos, passa para 4.000 milhões de euros. Mas, verdadeiramente, a dívida criada pelo Governo Regional do PSD, por este Secretário das Finanças, que nos conduziu a esta asfixia económica e social, a dívida ronda os 7.000 milhões de euros e essa dívida, infelizmente, para mal dos madeirenses, vai ter que ser paga por todos nós. Aliás, eu desafio o Sr. Secretário das Finanças a dizer qual é a dívida real, qual é o passivo exigível, consolidado da região autónoma da Madeira. Certeza que não são os 4.000 milhões de euros. Minhas caras amigas e meus caros amigos, o CDS faz estas denúncias sobre o que se está a passar na atualidade política da Madeira, mas também não pode esquivar-se a ter que apresentar aos madeirenses um outro caminho, uma outra receita financeira, económica e social. É por isso que estamos a trabalhar e continuaremos até às eleições, que não se sabe quando é que se realizarão, a construir uma alternativa e a elaborar uma nova política para a Madeira. O CDS, como principal partido da oposição, tem a responsabilidade de aglutinar, de congregar à sua volta as vontades de mudança que existem na região e que foram transmitidas pela população, quer nas eleições europeias, quer nas eleições autárquicas. Assim como temos o dever de elaborar uma nova política baseada na transparência, na proximidade junto das populações, a fim de restabelecer a confiança entre eleitores e eleitos e entre governados e governantes. Para isso é preciso falar verdade, não prometer aquilo que não se pode cumprir. Vamos elaborar o nosso programa de governo para que apresentemos aos madeirenses uma proposta de mudança do sistema político regional, mas também do sistema económico asfixiante que foi criado na região pelo PSD ao longo da governação dos últimos 40 anos. Minhas caras amigas e meus caros amigos, esta vossa universidade já vai longa. No próximo fim de semana estaremos de volta aqui ao Conselho de Machico para ir à Festa da Piedade no Caniçal. Todos estão convocados também para esse evento no qual o CDS sempre participa. Os jovens, quer os da JP, quer os da Madeira, podem contar, como sempre aconteceu, com o CDS. A todos, muito boa noite e parabéns mais uma vez por esta vossa iniciativa.